dia! Sejam bem-vindos a mais um programa E Agora José, para quem acredita no poder das redes. E hoje nós estamos aqui com uma convidada especial. Vou ler um pouquinho aqui do currículo dela. Ela é psicanalista, especialista em dependência química pela Unifesp e linguagem do corpo, Master em PNL, hipnose ericksoniana, professora de constelação sistêmica integrativa, mediadora sistêmica judicial e extrajudicial, professora de aromaterapia sistêmica, tradicional e vibracional, advogada sistêmica especialista em mediação e contratos e também mediadora do Sejusc de Itaquera, em São Paulo, e mediadora consteladora da Terceira Vara da Família do Fórum de Jabaquara, São Paulo. Nós estamos recebendo com muita honra, ela já chegou, Miriam Baraldi. Seja bem-vinda, Miriam. Ela. Olá, Miriam, tudo bem? Bom dia, tudo bom, Vanessa? Tudo bom com você? Nossa, estou muito feliz, é uma grande honra te receber hoje aqui, né? Eu tenho certeza que nós vamos contribuir com muito amor, com muito conhecimento. Nós estamos aqui nesse programa, o objetivo dele é formar uma rede, uma conexão de energia, de amor, de conhecimento para auxiliar as pessoas nos seus relacionamentos, principalmente o relacionamento entre pais e filhos, Miriam. Muito e hoje bom. nós vamos falar de um tema super interessante, né? Nós vamos falar aqui do campo morfogenético e os bonecos nas relações entre pais e filhos. Olha então, só. é o campo que eu mais gosto de falar. Eu também. Então vai ser ótimo. Todas as pessoas aqui sejam muito bem-vindas. Miriam, nós estamos deixando esses vídeos disponíveis, né? Eles ficam disponíveis no IGTV e aí as pessoas estão assistindo também depois. E você sabe que está tendo um alcance fora do Brasil também, né? Olha que maravilha. Eu estou recebendo feedback, eu recebi da Itália, de Portugal, do Japão, de Londres, da China. Da China eu achei incrível. Eu falei, nossa, até na China a gente chegou. Que né? gostoso. Muito bom. Então, hoje... E é assim, é um horário totalmente contrário, né? Então, ou eles estão assistindo depois do que você gravou, ou no momento e acabam deixando, né, para ficar esperando o momento de assistir. Muito bom. Muito bom, né? E aí nós estamos aqui, então, fazendo esse programa, ele é diário, todos os dias às 10 horas da manhã, e no sábado às 14 horas. E aí a gente está trazendo aí toda essa contribuição e está fazendo a diferença, viu? A gente está muito feliz com isso. Muito bom, muito gostoso. Fico feliz de saber. Mas vamos lá, você, assim, te conheci, né, e assim, seu currículo é maravilhoso, mas uma das coisas que mais me encantou em você, né, eu estava até falando com a doutora Marília, que ela acabou de entrar, ela é presidente da Comissão de Direito Sistêmico no Rio de Janeiro. Eu estava falando de você para ela, né, e eu falei, a Miriam é uma artista, né, vou até mostrar aqui um trabalho que ela fez, olha só. Ela fez para mim esse aqui, olha, meu campo, que lindo. Ah, olha que linda. Você sabe que os meus bonequinhos são famosos, né, menina? Foi você que fez. Então, a questão sensível, a sensibilidade, a arte, olha aí eles. Eu também tô com eles aqui, ó. Ó aqui. Ah, tá aí? Eles aqui. Oh, que lindo. Você sabe que eu faço com muito amor, né? Sim, então, eu sei. E aí, quando a gente faz as nossas constelações com os bonecos, as pessoas que enxergam nos bonecos como se eles tivessem realmente vida, né? Sim, é isso mesmo. É lindo. Aí eu brinco que eu pareço o pai, o Gepeto do Pinóquio, né? Ele fez com tanto amor que dava vida, né, os bonequinhos. E assim, eu trabalho com eles. O meu trabalho todo é feito com eles. Eu sinto a tua energia, assim, é muito, muito, muito linda. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho aí. Para quem não tem ideia do que a gente está falando, né? Vamos começar
O que é um campo morfogenético? Então, vamos falar bem simples, né, para que as pessoas possam entender. Na psicologia, se fala no campo morfogenético, ou seja, não é algo que as pessoas pensam como religião, né? Não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com espiritismo, né? Que as pessoas falam, no campo vão receber alguma coisa, né? Isso. Na realidade, em psicologia se fala o quê? Que todos nós carregamos dentro da nossa caixa, né, do nosso computador, né, do nosso CPU, né, nós carregamos as informações de todo um sistema. Então, nós carregamos as nossas informações, que são lembranças, emoções, sentimentos, histórias, e atrás de nós, todos os nossos grupos de sistêmicos, né, que pode ser o trabalho também, não só a família, todos os nossos grupos e sistemas, nós carregamos as informações dentro desse campo, dentro dessa caixa. Então, quando nós acessamos quando nós acessamos através de uma constelação, nós vamos abrir um campo de constelação, nós vamos entrar em rapport, nós vamos entrar em contato com aquele cliente, com aquela pessoa que vai fazer a constelação, e nós vamos acessar aquele campo de informações que está naquela caixinha. Então, quando se abre o campo, esse campo vai trazer as informações daquela pessoa, mesmo que essa pessoa não tenha contado nada. Geralmente ela não tem contado nada, né? E nós vamos lá, como se estivesse abrindo uma caixinha, a caixa de Pandora, eu falo, né? É a caixa de Pandora mesmo. Porque vai abrir a caixa e nós não sabemos o que vai sair de lá, né? Mas o que sair é o que vai explicar muitas histórias, muitas situações que a pessoa tem vivenciado. Podem ser situações de família, podem ser situações de trabalho, podem ser situações de doenças, né? Podem ser, eu falo que situações, às vezes, dificuldades de comunicação, né? Às vezes a gente não passa perto de uma pessoa e fala assim, nossa, eu odeio essa pessoa, não sei porquê, não conheço, né? Mas me passa uma raiva dessa pessoa, né? Tá lá, vamos acessar o campo morfogenético dela e vamos descobrir o que é que está acontecendo, né? E aí a gente percebe, né, Miriam, que geralmente existe ali no sistema, no seu sistema e no sistema daquela pessoa, exatamente o ponto que inconscientemente se interliga e faz com que você tenha essa sensação, né? Isso. Trazendo isso para os relacionamentos, né? Trazendo isso para os relacionamentos. Eu costumo falar, né? Que é o teu sistema que escolhe a pessoa com quem você se relaciona, né? É o teu sistema que escolhe, inclusive, tua profissão, tudo que você vai fazer, porque é como se houvesse uma programação, né, na tua mente. E quando você consegue enxergar isso através dessa abertura, né, desse campo morfogenético, você toma consciência, isso te dá um poder de escolha, né? Você volta para o livre-arbítrio, né? Isso, e além disso, a gente fala que você coloca as suas crenças na sua frente e você tem a condição de fazer as escolhas conscientes, né? Você toma aquelas escolhas como possíveis de serem entendidas e elas ficam ou não naquele momento, né? Porque eu falo assim, não adianta você também saber o que está acontecendo, se você não treinar a mudança, né? A tomada de decisão e de ação, né? Que é o ponto a atitude. Não adianta você saber e não fazer nada, né? Você tem que agir. E aí mas você também só consegue agir quando você tem consciência. Quando você não tem consciência, você é levado, né? Pelo vento. Você é levado. Por isso que o campo, ele é inconsciente, né? Então, nós acabamos fazendo a repetição de padrões, de dentro de um sistema que... Olha, eu vou te contar o seguinte. Ontem,
Foi ontem? Não, anteontem eu fiz uma constelação para uma moça e foi uma constelação sobre trabalho dela, né? E tá bom. Aí, olha, não consegui enxergar onde é que estava a dificuldade dela, né? Aonde é no campo? E aí, de repente, eu falei, escuta, tinha algum familiar seu de muito longe que perdeu tudo? Aí ela falou assim, não tem ninguém que perdeu tudo, né? Aí, de repente, ela falou assim, eu tive um tataravô. Nossa! Que ele teve uma amante e essa amante fez ele assinar documentos e ele perdeu tudo. Ah. Ninguém recebeu nada. Passou. Aí eu falei, tá bom, vamos olhar para esse tataravô. Aí trouxeram o tataravô para a mesa, ela falou, nossa, mas nunca imaginei de falar com o meu tataravô, né? Tá bom. No fim, ela começou a chorar, ficou emocionada, porque o que aconteceu? Dentro da família, a única que seguiu a profissão do tataravô foi ela. Então, olha que interessante, né? Isso é importante a gente deixar bem claro, né? Essa situação. Ela ainda que sabia da história do tataravô, porque isso não faz parte da nossa cultura. Sim. Saber da nossa árvore genealógica. Então, quando eu converso com os clientes, começo a perguntar, eles respondem sobre os pais, aí eles respondem sobre os avós, bisavós já estou complicando a vida deles. Então, quem saber a história do tataravô já é uma pessoa diferenciada, né? E aí uma coisa, Miriam, que a gente precisa deixar claro, né? Por exemplo, essa fala. Eu nunca pensei que ia falar com o meu tataravô, né? Então, falar com o tataravô dentro desse olhar não quer dizer que o espírito do tataravô não tem nada a ver com o espiritismo, não. A questão existir ali a possibilidade de olhar, porque é como se fosse, eu posso fazer uma analogia, né, para que as pessoas que não tiveram acesso entendam, é como se fosse um teatro, né? Como se fosse um palco onde você coloca representantes para contar a sua história. E você, quando você está na condição de observador e não da pessoa que está lá agindo, interagindo, você consegue ter uma amplitude maior da visão. Não é isso? Vamos mostrar o seguinte, ó. Tá vendo aqui, ó? Nós temos, imagina agora aqui que tem o tataravô. Sim. E ela, né? Os dois aqui, frente a frente, né? E aí, o que acontece? Dentro desses dois aqui, nós vamos colocar a simbologia. Então, esse seria o tataravô e ela seria a pequenininha. Sim. Ela vai olhar para o tataravô e vai falar o que ela sente a respeito das dificuldades dela. Exatamente. E ele vai dizer o porquê que ele sentiu aquilo também, né? Então, através do facilitador, nós vamos ter uma noção, uma ideia do que ela precisa, nesse caso, ouvir. E o que acontece? Nessa simbologia, ocorre a conscientização da dificuldade. Perfeito. E aí, a gente fala que há o fechamento daquele processo de constelação para que a pessoa possa dar continuidade à vida dela. Agora, com uma informação que muda tudo, porque até então ela tinha problema na profissão. Ela fazia e não dava certo, né? Ganhava dinheiro, perdia dinheiro. E aí ela não sabia por onde encontrar um caminho. Quando ela percebe que na história da vida dela existiu alguém com uma profissão semelhante, mas que sofreu uma grande perda, foi traído, né? Houve um engano, alguém fez ele assinar, a dor que ele sentiu foi tão grande que isso fica gravado no sangue dele, no DNA. E fica gravada a informação de, puxa, eu batalhei tanto com essa profissão e eu perdi tudo, porque confiei em alguém. E aquela informação fica ali, vai passando para as próximas gerações. Isso mesmo. As gerações podem nunca mais saber que esse homem existiu, mas existe um registro que com aquela profissão tem um risco de no final perder tudo.
Então, para não passar por uma dor tão tremenda, já vai perdendo, ou por um mecanismo de lealdade ao sistema, né? Por amor a você, para que você não seja esquecido, para que não haja injustiça, né? Para que a sua dor não seja tão tremenda. Por amor a você, eu sigo o seu destino. Lealdade vai fazer a mesma coisa para pertencer àquele grupo. Quando ela tem a consciência que isso existiu, ela percebe que ela não precisa fazer isso. Não é necessário. E ela pode fazer de uma forma diferente a partir de agora com a mesma profissão, né? Isso mesmo, isso mesmo. E isso a gente vê, como foi hoje o assunto que você me convidou, que é do pai e filho, né? Os pais e os filhos, que acabam seguindo, muitas vezes, a mesma linha dos pais, né? Num campo seguinte, né? Porque eles são crianças, eles estão recebendo todas as informações. E receberam, além disso, receberam também informações dentro da barriga da mãe, né? Exato. As crianças receberam as informações e elas vão repetir. E que é assim que funciona, nós repetimos, né? Nós repetimos padrões, nós repetimos hábitos, né? Tanto é que existe um grupo aí que trabalha a questão do hábito, só de você mudar um hábito, você muda toda a vida, né? Isso. Nós repetimos a alimentação, como eram dos nossos pais, que eram dos nossos avós, e assim a gente vai seguindo, até que a gente toma consciência de tudo isso. E fazer tem uma força, né, Miriam? Eu lembrei agora, você deve ter ouvido já falar sobre esse livro, e muita gente que trabalha com PNL já ouviu falar, que é o maior vendedor do mundo, né? Sim, com certeza. O maior vendedor do mundo, ele passa o exercício dos 21 dias, né? Que você precisa repetir, até que aquilo se transforme num hábito na sua vida. Sim, para ficar sedimentado mesmo, transformação de vida, é 3 vezes 21. É o número 63, né? Se você conseguir por 63 dias manter aquele hábito novo, tá sedimentado. Aquilo agora faz parte da tua vida. E o ser humano é incrível, né? O ser humano é muito rico, né, Miriam? Você vê, tem todo esse lado emocional, mental, espiritual, mas tem também esse outro lado, né? Quando eu fui fazer a faculdade de psicologia, eu impliquei muito com o Skinner, né? Eu implicava com ele, eu não concordava, porque eu falava, como é que pode? Ele trazia muita coisa que batia com a questão, trazendo o ser humano como um animal, né? E depois de um tempo, eu falei, nossa, o Skinner é sensacional, genial, né? E é por aí, nós temos mesmo esse lado que precisa ser parte da carne mesmo, né? A nossa carne, nosso lado instinto, nosso lado terra, que precisa mesmo ser ensinado e criado um padrão. A gente precisa desses padrões, não é verdade? Faz parte do aprendizado da própria vida, né? Nós vamos ter os nossos erros, as nossas mudanças, os nossos aprendizados, né? E isso vai fazendo com que todos nós nos transformamos, né? O que eu era quando eu tinha 17 anos, eu não sou hoje. Eu posso ter algumas características de personalidade, mas eu mudei muito, né? Por quê? Porque eu tive aprendizados, transformações na minha vida, né? E então imagina, vamos voltar lá no papai e na mamãe, né? Sim. Aquele pai e aquela mãe, quando começaram a relação deles, né? Eles eram alguém que se conheceu, começou a namorar, ou teve uma paixão repentina, né? E de repente vem os filhos, vem as responsabilidades, vem as histórias, né? O dinheiro, né? Que começa a surgir às vezes os problemas de ter que arcar com pagamentos, e eles vão se transformando, né? E vão trazendo de novo as crenças e as transformações de todo um grupo lá de trás, né? Vovô, bisavô, tataravô e assim por diante, né? E aí aquelas crianças que estão crescendo dentro daquele grupo familiar, muitas vezes
percebem que alguma coisa não está muito certa, mas para pertencer e para seguir a linha da hierarquia, né? Perfeito. Elas acabam fazendo com que algo faça parte, né? Então, eu sempre dou um exemplo daquelas crianças numa favela, que o pai e a mãe, por exemplo, fazem tráfico de droga, né? Sim. E aí a criança acaba entrando no processo de levar, às vezes, droga e tudo mais, né? Mesmo que ela viu na escola que está errado, que não pode, ela vai fazer. Por quê? Porque ela precisa ser aceita. E para que haja aceitação, olha que incrível isso. Eu vou até trazer uma passagem da Bíblia, hein? Para que haja aceitação e para que haja pertencimento àquele grupo, é necessário a hierarquia, a obediência à hierarquia. A hierarquia é o ponto-chave que, se houver respeito a essa lei, né? Vou colocar como uma lei, uma força. Você respeitando, obedecendo a hierarquia, você começa a pertencer àquele grupo que você respeita a hierarquia. Então, mesmo que esteja errado, né? A pessoa sabe, é tráfico, eu fui ensinada que não pode, mas para eu pertencer a essa família, eu preciso respeitar essa hierarquia. E aí a gente vê o quê? São sistemas, são sociedades diferentes. Então, nós temos a sociedade maior, que é a sociedade externa, e nós temos a sociedade interna, que é a família. Sim. Ela é mais importante que tudo. Então, para que eu pertença, eu não faço nada que a sociedade externa queira, mas a sociedade interna me exige algo, eu vou fazer. Que incrível isso que você trouxe, porque isso aí veio, né, concordando com uma coisa que eu venho falando bastante, né? As pessoas, elas reclamam muito da sociedade externa, né? Então, da violência, né, de tanta confusão, pessoas, suicídio, depressão, drogas. E aí eu sempre falo isso, eu falo, olha, vocês reclamam da sociedade externa, mas quando vocês chegam em casa, que vocês fecham a porta, como é de casa? Porque a sociedade externa é o reflexo do que acontece dentro. Fora é sempre o reflexo de dentro, né? Eu posso fazer aqui uma analogia com o mito de Platão. Tudo que está fora é a sombra do mundo das ideias que está aqui dentro, né? Então a gente projeta da quarta dimensão para a terceira, a quarta dimensão para a terceira. A gente projeta a sombra, como se fosse num filme que a gente vai assistir. O telão é o externo, né? E o projetor, o que está ali dentro, somos nós. Então a nossa família, realmente essa frase é muito, muito forte. A família é a base da sociedade mesmo. O grande projeto está na família. Né? E assim, rapidinho, como você mesmo falou, eu estou vendo que alguém está falando sobre o Covid, né? Veja que o vírus, hoje, ele vem para isso, né? Mostrando Sim. que a gente precisa ficar em casa, ficar dentro do grupo da nossa família. Quem não tem família, fica na sua casa, em reflexão, né? Tomando nosso corpo é a nossa casa, nosso tempo. Tomando o contato com as suas ideias, com quem é você, né? Que na rua Sim. não vai te trazer isso. A rua não é proteção. Fora é perigoso, né? Dentro de casa é o seu lugar de acolhimento, né? Aonde você está protegido. Então, a nossa família é a nossa proteção. Mesmo que não esteja tão certo, né? Porque não tem nenhuma família que é 100% certa, né? Sim, porque nós não somos perfeitos, né? Não. Nós estamos aqui num caminhar de evolução. Então, não tem. Não vai ter. Tem sempre algo. A gente diz que o caminho para a gente desenvolver é o relacionamento, né? Então a gente tem que estar se relacionando para a gente atingir esse alvo que a gente está caminhando, todos nós, né? Conscientes ou inconscientemente.
Todos nós caminhamos especial, não é? Isso mesmo, isso mesmo. Quando a gente fala sobre o assunto nosso campo morfogenético e os pais, a relação dos pais com os filhos, né? E os bonecos também. A questão então, de como utilizar esse E aí eu vou comentar com você, porque eu trabalho tanto lá em Itaquera, né, no fórum, Sim. como também no fórum do Jabaquara, né? Justo, né? Na Vara da Família. E é interessante que as pessoas, elas veem, né, normalmente aqueles conflitos familiares, tá lá, pai e mãe brigando, ou pela guarda dos filhos, ou Sim. por alimentos, Sim. ou porque é uma separação, um divórcio, uma separação, estão brigando por conta de bens. Alguma coisa estão brigando, né? Sempre vão estar brigando. Às vezes, no meio dessa história, entra também os avós, tios, Sim. né? Vem alguém de fora, também entra no meio da briga. E quando eu vejo que tá, primeiro a gente vai conversando, né? Como mediador, você vai conversando e tal. Mas quando eu vejo que já chegou num ponto que ninguém tá enxergando nada, né? Porque o problema é que não estão enxergando o que realmente está acontecendo. As emoções estão falando mais alto, né? Quem está falando são as emoções, né? Naquela história são as emoções. E eu ainda brinco. Só uma pausa. Se são as emoções, Miriam, nós podemos dizer que são as crianças feridas. Isso que eu ia falar. Quando no meio da audiência, eu paro e falo assim, pessoal, olha, quem está aqui nessa mesa? São os adultos ou são as crianças? Perfeito. Aí eles olham assim, não, mas nossos filhos não estão aqui. Eu falo assim, não, mas não são os filhos. Vocês estão agindo como crianças. Perfeito. E aí muitos ficam bravos na hora, né? Mas, quando a gente levanta os bonequinhos... Aí a história muda. E a gente mostra na mesa como é que está aquele movimento com os bonecos. Nossa. Aí a emoção vem. E vem o quê? O entendimento. E eles se dão conta que estavam com as crianças feridas ali. Isso. Que na realidade, muitos não se deram conta antes, mas eles estavam repetindo igualzinho a história anterior. Então, normalmente, uma mulher que a mãe, né, se separou do pai e não deixava os filhos encontrarem com o pai, ela está repetindo a mesma coisa, ela não deixa aquele pai ser pai. Isso. Por quê? Porque ela não teve. Pai não serve. Pai, exatamente. Né? O pai não serve, ela não teve um pai que servia, por que ela vai deixar os filhos terem um pai? Justamente porque a referência dela interna é que pai não serve para nada. Ela sobreviveu sem pai. Isso. E a mesma coisa, o pai, muitas vezes, ele não teve uma mãe presente, então ele repete o quê? Olha, a minha mulher não serve para nada. Ela não é uma boa mãe. E aí, no meio da história, ele está repetindo o quê? O que ele ouviu, o que ele sentiu. A mãe dele não era presente, a mãe dele não estava próxima. E às vezes a mãe dele até estava, né? Só para fazer essa colocação a mais. Às vezes a mãe dele estava, mas era uma mãe que não olhava para ele, ela estava olhando para outras questões, talvez problemas com a mãe dela, com a família de origem dela, talvez com o trabalho. Ela olhava para um lado que não era a família. Então ela estava lá, mas eles não sentiam a presença dela. E aí, para ele leva adiante como mãe não presente, apesar dela estar fisicamente lá, né? E outras coisas também que acontecem é aquela questão do filho que se sentiu tomando o lugar do pai ou da mãe, né? Então ele toma uma outra posição que não é dele, né?
Então ele perde essa referência de quem é o pai, de quem é a mãe, né? Então a gente nos bonequinhos, a gente sempre mostra que bonequinhos do mesmo tamanho, né? Então não existiu hierarquia. Existe que aquele filho, muitas vezes, está no lugar de um pai, né? E, por exemplo, um filho cresceu, chega lá nos 21 anos, por exemplo, né? E o pai para de trabalhar, né? Vamos dar um exemplo disso. Não precisa com 21, pode ser com 17 anos, o filho. O pai parou de trabalhar por conta de um acidente. O que aconteceu? O filho tem que ir para a rua, tem que trabalhar, tem que trazer dinheiro, tem que sustentar a casa. E quem acaba dando as ordens em casa é esse filho. O futuro, ele acaba casando, tem filhos, certo? Quando ele chega em casa, muitas vezes ele quer se impor em casa da mesma forma que ele tentava se impor lá, quando ele estava com o pai e com a mãe, porque ele era o dono da casa. Ele que estava trazendo dinheiro, né? Só que na casa dele, a esposa não aceita isso. Ela não vê grande desse jeito, né? Aí o que acontece? Ele não teve essa figura paterna. Ele não teve esse pai que se colocava, né? Quem se colocava era ele. Ele tinha tomado a posição de um pai. Começam a ter os conflitos dentro da casa dele, né? E o que acontece é que ele tenta se impor, muitas vezes, pela violência. Os filhos começam a enxergar aquele pai como violento, aquele que machuca a mamãe. Um monstro, né? Um monstro. E os filhos vão se voltar contra ele. Sim. O que acontece? Ele vai ficar com muita raiva do pai dele. Porque ele vai dizer, olha, o meu pai não me mostrou que tinha que ser assim. Olha como é que eu estou vivendo essa história, tudo por causa do meu pai. Isso. Porque se eu não tivesse que cuidar do meu pai, eu podia cuidar da minha família. Né? Perfeito. Ou seja, teve um emaranhado no meio dessa história que nós, como facilitadores, acabamos entrando nessa história junto, naquele momento, para mostrar que o problema, a dificuldade, não é naquele momento, naquele conflito que estão brigando pai e mãe, marido e mulher. Está lá atrás. Aconteceu uma dificuldade lá atrás e que ninguém viu. Exatamente. Então vamos organizar isso. Quando nós organizamos, muitos casais, eles choram durante a sala, né, durante a audiência. Choram. Olham um para o outro. Já tive casos que se reconciliaram durante a audiência. Vários casos de reconciliação, porque eles entenderam. Era uma cegueira. E aí o que acontece? A tendência é que a gente depois, poucos casos que a gente acompanha depois, né? Mas normalmente esse casal vai atrás depois da história anterior. Então vão olhar para o pai, vão olhar para a mãe, vão olhar para os irmãos, tudo o que aconteceu de uma outra forma, mas vão olhar, né? Que é aquilo que a gente fala, tem a oportunidade de fazer as suas mudanças, né? E eles vão olhar com amor, né, Miriam? Eles vão olhar, quando eles entendem o que eles estavam vivendo, existia algo ali, eles vão olhar para o pai, que ele antes estava apontando e culpando, e ele vai ver que o pai também já tem uma história anterior. Então ele olha com amor, ele entende que esse pai não é um super-herói, não é um deus, né? Esse pai é um homem comum, e aí ele aprende, né, quando se fala colocar em ordem. Colocar em ordem é exatamente a hierarquia de novo, é colocar cada um no seu lugar. E quando você coloca cada um no seu lugar, tudo flui, né? E aí ele vai receber esse pai com gratidão, simplesmente porque é pai. Através dele, a vida foi gerada, né? Mas ele não vai mais apontar e nem culpar, porque ele vai ver que é um processo sistêmico. E que agora ele tem o poder, através dessa consciência,
de transformar esse processo e construir uma nova história. E a partir dele, as próximas gerações já não vão ter mais esse emaranhamento. Então, isso, na verdade, eu poderia dizer que é milagroso, né? É algo, é um trabalho lindíssimo, porque você vê que as pessoas estão cegas, infantilizadas, né, com as suas crianças feridas, brigando, né, de uma maneira muito agressiva e pensam que o problema está neles. Quando você consegue tirar esse véu, elas enxergam, o amor flui e o processo acaba, né? Isso que é interessante, que nos seus exemplos, você foi dando exemplo, eu achei incrível a maneira como você colocou. Eu vou dar nomes agora para os seus exemplos, nomes jurídicos, né? No primeiro exemplo, você trouxe alienação parental, né? Então, o nome jurídico para o primeiro exemplo que você trouxe é alienação parental. O nome jurídico para o segundo exemplo que você trouxe é a famosa Maria da Penha, a violência doméstica contra a mulher. Então, você trouxe de uma maneira super delicada, né? Você trouxe grandes problemas do direito de família e do direito penal brasileiro, né? E você já trouxe a resposta também. Que tudo, se você conseguir enxergar, o problema acaba, se dissipa, né? Não é mais necessário. Porque, na realidade, nós que trabalhamos com o direito, nós sabemos que as pessoas, principalmente o profissional, ele acaba se tornando muito rígido no olhar, né? Existe a lei, a regra, a determinação, tem que seguir, né? Sempre nesse processo linear, né? Quando nós trabalhamos com a constelação, com o campo sistêmico, nós sabemos que não é linear. Nós sabemos que a palavra é holístico mesmo, né? Porque você acaba tomando todas as situações, né? Não só daquele casal, ou daquelas crianças, ou daquela mulher, ou daquele homem, né? Nós vamos tomar histórias imensas, né? Que a gente fala, às vezes, tem mais de 100 pessoas atrás, 200, 300, 1000. Vai saber. Mas que naquela sala, naquele momento, nós estamos vendo, às vezes, 2 pessoas, né? Sim. E se a gente ficar só naquelas 2 pessoas, não vai ter solução. A tua visão, eu gosto de fazer a tua visão fica assim, você só tá olhando para os 2, então você não tá vendo nada. Quando você faz, às vezes você só vê um ponto, e com um ponto não tem como resolver, né? Você vai culpar alguém, né? Você vai dizer, olha, aqui uma alienadora, você vai culpar aquela pessoa, né? E vai fazer uma sentença de mais dor e mais propagação daquilo que, na verdade, está aparecendo para que possa ser curado, né? E aí não é curado, é mais ferido. Quando você consegue ter essa visão sistêmica, você consegue trazer a possibilidade da cura, né, Miriam? Eu sempre conto um caso que eu fui trabalhar lá na Vara da Família para fazer a constelação, e era a minha primeira constelação. A juíza tinha me ligado para fazer, e ela me pediu que eu fosse até lá, mas ela nem sabia o que era isso, né? E ela falou, olha, eu tô com um caso que ele já tem, acho que era 8 anos já. E é uma briga já de 8 anos aqui no fórum. Se eu der uma sentença de um lado, eu posso estar incorrendo no prejuízo do outro lado. E se eu der para o outro lado, também vai acontecer a mesma coisa. E a minha preocupação é com a criança, porque ele está no meio desses 2 que estão no tiroteio, né? Exatamente. Tá bom. E aí ela me chamou, né? Só que a mãe não quis fazer. Quem tinha entrado com o processo foi o pai. A mãe não quis passar pela constelação. Então fizemos a constelação só com o pai, né? Marquei a audiência, né? O dia, a data, ela chamou todo mundo, saiu no Diário Oficial e ele veio para fazer a constelação dele, né? Nós ficamos 2 horas na constelação, né? E isso aconteceu numa segunda-feira. Na quarta-feira, bateu na porta da sala do juiz, né? Bateu a mãe. E ela disse o quê? Eu quero fazer um acordo.
Olha, nossa, é assim Ela mesmo. falou, eu não aguento mais essa história, eu quero fazer o acordo. E aí a juíza veio e falou assim, olha, eu preciso te dizer, eu não sei como é que funciona isso direito, mas funciona, né? Funciona, funciona. Funciona muito. Então, o que aconteceu, só para resumir? Quando ele olhou no campo que foi aberto, um campo de informações, ele percebeu que ele tentava impor as histórias dele, as regras dele, as crenças dele. E ele não conseguia enxergar o que tinha acontecido com a mãe também. Sim. Então, o que aconteceu é que ele, durante o campo, vendo os bonecos, ele passa um olhar mais amoroso para aquela mãe. Sim. E olha para o filho como filho e não como um concorrente. Perfeito. Foi lindo isso que você falou. Isso acontece muito, o filho ficar no local como se fosse concorrente, né? Do pai e da mãe. Isso acontece muito no caso Porque de ele família. fica no meio dos dois. Sim, Né? Ele não fica na frente dos dois, ele fica no meio. sim. E aí o que aconteceu foi que nesses laços invisíveis que nós não enxergamos, mas existe esse processo que a gente não enxerga, mas acontece o movimento, Sim. né? A mãe recebeu a informação no inconsciente dela Sim. de que estava tudo certo, de que tinha acontecido uma resolução. Isso. E ela toma o movimento, por isso que a gente fala que parece mágica, mas ela toma o movimento de dar o primeiro ato, o primeiro passo, em busca da resolução. Pois é. Miriam, eu estava falando, né, no site oficial do Conselho Nacional de Justiça, que é o órgão máximo, né, do judiciário, tá lá, tem várias notícias falando e reconhecendo esse trabalho, da quantidade de resultados, né? Sempre falo desse número no caso de violência doméstica, 94% dos casos deixaram de reincidir. Isso é um número muito alarmante, muito maravilhoso, né? Então, é um trabalho que realmente ele traz resultado. Ele está sendo documentado, reconhecido, né, pelo Conselho Federal da OAB. Então, precisa ser levado adiante. As pessoas precisam saber que existe. E não só para questões processuais, mas para a própria vida. Quando você traz esse conhecimento para você, você começa a compreender as coisas que acontecem na tua própria vida, na tua própria família, no teu próprio trabalho, na tua relação, né, com a sociedade. Você começa a entender por que tudo acontece com você e como você traz isso à consciência para lidar com tudo isso, né? Então, por exemplo, são os problemas de família, quando você vai olhar, eles têm muito disso que você trouxe, né, Miriam? Tem muito do homem que quer impor, ele quer impor as coisas dele, ele não olha para essa mulher, ele não consegue enxergar, às vezes porque ele tem problema com a mãe dele. Então ele enxerga a mãe nessa mulher, e o que ele quer é uma mãe, não uma mulher. A mulher quer ser mulher e não consegue ser tratada dessa maneira. E aí começam todas as confusões de família, né? Os dois lados, né? As mulheres que querem se impor e acabam não vendo aquele homem, né? Então, os dois lados, sempre os dois lados. Né? Porque a gente fala muito da violência da mulher, mas a gente sabe que também tem muitas mulheres que acabam sendo violentas, né? Sim. E nossa, eu tive um processo que a mulher batia no homem, né? Batia no marido. E ele chegou a pedir ajuda para uma médica. Ele mandou uma carta dizendo assim, por favor, ajude a minha mulher a encontrar uma forma dela acalmar, porque eu não estou aguentando. Ela já me quebrou meu braço, ela já me machucou a cabeça, ele tinha pontos na cabeça, tudo. E ele não podia, ele se sentia preso,
por não poder fazer nada por conta da sociedade, que diz o quê? Olha, o homem não pode bater numa mulher. Isso, né? Tem muitos. E na realidade, nenhum dos dois pode bater em ninguém. Mas o que acontecia? Quando a gente fez o processo de constelação, ela passou por uma história que o pai e a mãe brigavam o tempo todo por violência física. Sim. E foi o que ela fazia, ela batia nele. É a maneira dela amar também. É tão incrível que tudo isso é amor. Quando eu falo isso, as pessoas ficam assustadas comigo. Porque eu trabalho exatamente com a violência doméstica, né? A minha especialidade é violência doméstica, tanto a Maria da Penha como a alienação parental. Então, quando eu falo para as pessoas que é por amor, elas ficam... O primeiro impacto é... Essa mulher é louca, né? Eu vou te contar, Miriam, só uma história rapidinho que aconteceu comigo sexta-feira passada. A gente montou uma minissérie, né? E tá acontecendo à noite. E o nome da minissérie é Doutora e o Zé da Penha. Então, tá sendo muito... Eu tô usando os bonecos, então tá sendo muito legal essa minissérie. E no último episódio, que foi sexta-feira, olha o que aconteceu comigo. Eu coloquei aquele campo maravilhoso que você fez. Coloquei uma Mulher Maravilha sentada no meio, a boneca da Mulher Maravilha. Porque ela representava as feministas, as mulheres, né, que pegaram esse arquétipo e foram para frente para a criação da Lei Maria da Penha. E aí eu peguei a Maria, coloquei no colo, eu peguei a Maria também que você fez, né? Peguei a Maria, eu não tô com a Mulher Maravilha que se mostrava, e coloquei no colo da Mulher Maravilha, né? Porque eu falei assim, a Mulher Maravilha segurou a Maria, vítima, né? E saiu. E aí eu disse, olha, gente, quando a Maria se coloca na condição de vítima, toda vítima precisa de um agressor. E comecei a falar isso, que existe um processo inconsciente, né? Que a vítima, até foi um livro que eu escrevi, Quem é o Lobo Mau, né? Quem é o lobo mau? É o agressor ou a vítima? Ou a vítima que é o agressor e o agressor é a vítima? Então, é bem por aí. Os dois se complementam, né? Se complementam. E aí... Você não vai acreditar o que aconteceu, Miriam. Não, eu também não acreditei. Esse vídeo ficou engraçado no final. Eu gesticulando e contando a história que a vítima precisava de um agressor, que tinha um acordo inconsciente. Você já está imaginando o que aconteceu? Dentro do campo? Deu uma porrada. Ok. Sem querer. Não, ficou muito claro que foi sem querer. Deu uma porrada. A Mulher Maravilha ficou... A Maria voou 1 metro. E eu fiz uma cara porque era ao vivo. Olha aqui, a Mulher Maravilha chegou. Olha só, a Mulher Maravilha. Ela estava sentada segurando a Maria. Quando eu bati, a Maria voou, a Mulher Maravilha. Aí eu faço uma cara de assustada, né? Eu olho assim. E aí eu pego e falo, não acredito, eu virei agressora da Maria. E assim, ficou muito claro que de jeito nenhum eu tava contando a história da Maria, jamais eu ia fazer uma coisa daquela. Foi totalmente inconsciente. Mas foi o que mostra o quê? Mostra que é assim que acontece, né? A inconsciência e todo o processo que leva a esses acordos. Ali houve um acordo inconsciente meu em me tornar agressora. Então, né? e mais uma coisa que você traz aí. Que aquela pessoa que é a vítima, sim, ela se torna vítima na sociedade de várias pessoas, não é só daquele agressor. Sim. Vários surgem no campo, né, na vida, que se tornam sempre os agressores. Tem aquela pessoa que fala assim, não sei porquê, mas aonde eu vou sempre tem alguém que olha pra minha cara e não gosta de mim, ou me maltrata. Ou não gosta do que eu faço. Então, é aquela pessoa que carrega a vítima em todos os lugares. E a vítima é um papel, é uma posição diante da vida. As pessoas não são vítimas, elas escolhem ficar naquele papel, assim como tem o papel da Mulher Maravilha, né? Que também é o outro lado, né? O outro lado aí a gente vem da agressora até.
e o lado da vítima. E aí você vê, ela vai para a delegacia, ela reclama que o delegado, a delegada, o policial maltratou. Aí ela chega no juiz e o juiz não deu atenção. O processo dela ficou parado. A pessoa da secretaria não podia atender. E assim ela vai indo pela vida até que um dia, talvez, ela enxergue. Ou seja feito a transformação de tudo aquilo, né? Sim. É aquele caso que a gente faz, às vezes, as constelações para essa pessoa e passa uns 2, 3 dias, uma semana, e a pessoa fala, nossa, viu, o processo andou, olha, o juiz determinou aquele ofício que fazia 1 ano que não autorizava, e assim por diante. Então, mostra que não foi o processo que andou, foi a pessoa que fez as mudanças, ela movimentou algo dentro dela. Olha aí. E que refletiu lá fora, através de outros movimentos. Sempre. É muito gostoso. Dentro de nós. A gente faz algo dentro e fora acontece. Nós tivemos uma constelação que foi feita com o Dr. Sami num workshop, né, de direito civil. E era um processo de 5 anos. E foi feito com uma mulher e esse homem ele não aceitava de jeito nenhum. Quando terminou a constelação, foi dado um intervalo para a gente tomar um café e 15 minutos depois para voltarmos, né? Quando a gente voltou, aqueles 15 minutos, o telefone dela tocou. E era ele. 15 minutos depois da constelação. Ele ligou dizendo, olha, eu estava pensando, eu não quero mais brigar com você. Eu vou concordar com tudo que você pediu. 5 anos. Em 15 minutos foi resolvido. Muito gostoso. Eu fiz uma constelação com uma moça que fazia 10 anos que ela não falava com o pai. Ela tinha brigado com o pai porque o pai encontrou uma outra mulher, se separou da mãe, e ela não falava com o pai. Fazia 10 anos. Nós terminamos de fazer a constelação dela. Ela terminou, olhou assim o bonequinho, né, que era o pai, ela olhou pro pai, chorando e tal, né, terminou. Ela foi pegar a bolsa dela e tinha uma ligação do pai dela, e tinha uma mensagem no WhatsApp dizendo assim, filha, eu tô com saudades, eu queria saber como você está, né. Nossa, eu fiquei agora, hein? É incrível. Então, assim... são coisas que nós falamos assim, como é que acontece isso? Não sei como acontece, não sei porque eu não enxergo isso, né? Mas eu sei que ela movimentou internamente e ela reflete, é como se ela fizesse uma nova ligação de uns fios elétricos, né? Eu brinco que nós somos como uma casa cheia de fios elétricos que nós não enxergamos porque eles estão dentro das paredes, né? E às vezes tem algum fio que está com curto-circuito, algum fio que está com emaranhado, está ligado num lugar errado. E que quando ocorre isso, que a gente faz uns ajustes, né, no fio, a ligação elétrica começa a funcionar de uma outra forma, né? Fica melhor. Olha, Sandra e Alan, né, que falaram aqui. Só se consegue mudar se você quiser. E o Alan falou, nem todo mundo quer deixar de ser vítima. Eu queria colocar o seguinte, quando a pessoa ela não quer deixar de ser vítima, é porque ela ainda não enxergou. Ela não tem consciência. Porque todos nós queremos ser felizes, né? E às vezes a pessoa ela tá nesse movimento exatamente pelo que a gente acabou de falar. É um padrão também familiar. Se você olhar para trás, você vai ver que a mãe dela era vítima, a avó dela era vítima, a bisavó dela também, a tataravó foi vítima. Então, é um padrão familiar. Quando ela consegue enxergar isso, o ponto está na consciência, no ver, no enxergar. Quando ela vê isso, é como se você fosse cego mesmo. E quando você vai enxergar, você vê o mundo inteiro à sua volta, né? E quando você vê esse mundo inteiro, todas as infinitas possibilidades se abrem para você.
E aí não faz sentido você escolher continuar, nem dá para escolher continuar como está, quando você realmente enxerga, né? A única coisa que a gente percebe é que a pessoa fala, e agora? Como é que eu aprendo a ser diferente? Né? Sim. E aí que começa o processo, que é o processo, ao invés de ser um processo judicial, começa o processo emocional, né? Que é o aprender você ser diferente, né? Porque às vezes aquilo que a pessoa está fazendo é desde quando ela era criança. Ela não sabe fazer diferente disso. Então é um aprendizado, e por isso que eu sempre falo, a pessoa não vai fazer as mudanças de um dia para o outro. Ela vai precisar aprender, né? E aí cabe a hora que ela quiser, se ela quer fazer uma terapia, ela vai fazer. Se ela quer sair com uma amiga para contar como é que ela está, ela vai fazer. Os homens, muitas vezes, precisam ficar sozinhos para pensar a respeito daquilo. Sim. Cada um vai ter o seu processo, mas precisa passar pelo processo de aprender a ser diferente. Sim. Né? Porque o tomar a consciência já aconteceu, né? Aí vem outra fase, que é o aprender. Perfeito. É isso mesmo. Foi muito importante. E assim, só para completar, você falou a respeito do que a pessoa está fazendo algo que a mãe dela fez, a avó dela fez, todo mundo fez, né? Todo mundo. Eu tive um caso de uma moça que ela veio com problema de câncer, né? E aí eu olhei, eu sou especialista na linguagem do corpo, e aí eu olhei o local onde que ela tinha o câncer, era específico num local de raiva e de mágoa, né? E aí eu falei assim para ela, então, isso é raiva e mágoa. Aí ela me falou assim, raiva, mágoa? Mas quem tinha isso era minha mãe. Eu falei, então, se a sua mãe tinha, você também deve ter. Né? E começamos a conversar e realmente ela vivia um processo de raiva e de mágoa do companheiro que ela teve, que fazia acho que uns 15, 20 anos que eles não se viam. Né? Mas ela não conseguia esquecer o que tinha acontecido entre eles. Né? E ela fez o quê? Ela se machucou. E quando nós fomos olhar o que ela tinha feito, a mesma coisa que a mãe. A mãe também tinha morrido de câncer. Né? E o que aconteceu com essa moça foi que ela fez a constelação. E aí, uns dias depois, ela voltou, foi no médico. E o médico falou assim, olha, eu vou mudar o tratamento que eu estou te dando, porque eu não estou vendo efeitos aqui, né? E aí ele pegou, mudou a medicação e tudo mais. Ela conseguiu reorganizar o câncer. Por quê? Porque ela viu a mágoa e a raiva. Que não eram dela, eram da mãe dela, que também tinha ficado com raiva do pai. Há muito tempo atrás, quando eles se separaram também. Então, esse processo que nós estamos falando hoje é importantíssimo para mostrar o quanto que nós temos hoje, quantas crianças hoje que estão doentes, muitas crianças doentes, fazendo tratamentos médicos, por conta de muitas vezes o pai e a mãe precisarem olhar o que eles estão repetindo dentro do círculo deles, dentro do campo deles. Né? É isso. Quando nós olhamos para isso, fazemos com que as pessoas possam ser liberadas, né? Liberadas de carregar um fardo que não é delas. Perfeito. Miriam, olha, eu falei para você, né, que o nosso tempo ia voar. Voou. Pouquinho. Já sei. Então, olha, eu fiquei emocionada, inclusive, com a tua presença. Você é uma mulher maravilhosa, foi uma grande honra tê-la aqui conosco, tá? Depois eu vou colocar, nós vamos deixar disponível, eu vou colocar as suas redes também para as pessoas poderem te acessar. Por favor, muito obrigada, viu? Quero agradecer a todas as pessoas que estiveram participando e que vão assistir, que levem esse vídeo adiante para que mais pessoas tenham acesso a esse conhecimento, tá bom? Eu te agradeço muito
por nós estarmos aqui juntas. E te deixo um grande abraço com muito amor, tá? Sinta isso e que você continue usando os meus bonequinhos, porque eles foram feitos com muito amor. Eu vou querer mais bonecos. Vou fazer com muito amor. Tá bom. Viu? Um grande muito abraço. Obrigada, querida. Um grande abraço, tá? Para todos vocês. Nós temos 9 segundos. E até a próxima, Miriam.